Xandão, já vai deixando apresentado aí, por favor. Valeu. Só esperar o pessoal chegar mais um pouquinho aqui, eu já vou falando. Mas então, daí desse período, depois de Abássido, que eu não comentei, que é de 750 a 1258, os muçulmanos eles vão ficar um período meio que dispersos em várias colônias, como está dando para ver um pouco aqui nesse mapa, mas a partir da queda de Constantinopla, quando eles conseguem conquistar ela, eles já viram um império, já deixa de ser assim, tribos que estavam em alguns lugares específicos, ou uma monarquia que estava num lugar específico, teocracia, né? E passam a ser um império, o Império Turco Otomano, se não me engano que é o nome? Mas que aí tem três nomes, o Mogol, o Otomano e o Safávida, que vai até próximo de nós, que aí vai ser comentado mais para frente. Mas, só para vocês terem noção, ali embaixo, na parte verde do mapa, vai estar escrito Arábia. Ali é a região abaixo da terra de Canaã, onde nós estamos acostumados, né? O lado esquerdo ali já é o Egito. Ali é por onde Abraão peregrinava no início das histórias bíblicas. Depois, quando o povo sai do Egito até conquistar a terra de Canaã, é aquela região onde os árabes estão. Eles começam conquistando com Maomé essa primeira região ali, até 632, essa parte mais escurinha é onde eles conquistam com Maomé. Depois, até o 34, que aí vai tendo as trocas de califes dentro do califados, dentro do período ortodoxo, eles vão conquistando cada vez mais. E aí você vai ver que toda essa região ali do Oriente Antigo é conquistada até o final do primeiro califado, que é o ortodoxo. Até então, 661, ou para ser mais redundante, 661, eles conquistaram toda aquela questão. Porém, se vocês acompanharem lá para cima do mapa, indo já para a esquerda, vocês vão ver lá Constantinopla, Bizantino, essa região eles tentam conquistar e não conseguem muito. Se vocês lembrarem da aula de história, vocês vão ver que tem o período das cruzadas. O que está acontecendo? Os caras estão vendo que estão atacando o Império Bizantino, eles iam lá e ajudavam, porrada nos muçulmanos, e que eles não conseguiam. Porém, nesse período, eles começaram a ir por baixo. Se vocês forem acompanhando ali depois do Egito à esquerda, eles foram indo até chegar ao sul da Espanha, Espanha e Portugal, que são duas regiões que tiveram influências positivas das práticas muçulmanas, mas também foram expulsos depois pelo Império Carolígeno. Eu não lembro do nome do Carlos alguma coisa, eu não lembro o nome dele certinho, se é Carlos Magno, acho que é isso. Mas eles foram expulsos por ele nesse período, que eles tentaram invadir pelo sul e não conseguiram, porque foram expulsos por ele, pelo Carlos e suas tropas, o Império Franco, né? E então eles retornaram e ficaram aqui para baixo, mas na região do norte da África, onde existe muito muçulmanos hoje em dia, em todas essas regiões onde eles ficaram. E vale comentar que dentro desse período, cientificamente, o povo árabe, os islâmicos, os muçulmanos, eles estavam muito mais desenvolvidos do que o Ocidente, do que os cristãos nesse período da Europa. Por quê? Porque eles tinham já revisitado Aristóteles, eles estavam bem mais avançados na sua medicina, na sua matemática, em todos esses cálculos. E com essas tentativas deles de atingir tanto o sul da Europa, quanto vindo lá por Constantinopla, foi quando começou a ser propagado as ideias aristotélicas para o povo, foi devagarzinho, né, mas foi trazendo ali pelos árabes, e que posteriormente a gente conhece como o período da escolástica. E aí eles conquistam, eles conseguem derrubar o Império Bizantino e se instaurar lá na parte do norte, né, próximo do ano 1450, mais ou menos, que é com a queda de Constantinopla, onde a igreja não consegue mais segurar o povo árabe e eles tomam Constantinopla para si. É essa um pouco a questão histórica. Depois que eles tomam ali, eles formam os impérios, né? E eles ficam estagnados durante um tempo, mas desenvolvendo a sua religião. E aí eu vou passar para o Luquinha para ele comentar um pouco sobre as suas doutrinas, seus pensamentos e esses aspectos. Beleza. Bom dia para os meus caros, que eu não consegui conversar ainda. Obrigado pelas felicitações lá no grupo, referente à prática de pregação e às orações.
Deu tudo certo, graças a Deus. Pensando agora um pouco, então, nas crenças fundamentais e nos pilares do islamismo, a gente vai passar por alguns deles. Primeiramente, a visão deles sobre Deus, né? Então, como o Arthur falou, a fé islâmica começa até numa cidade onde tem um contexto um pouco não, totalmente politeísta, mas a gente pode dizer que a pedra basilar da fé islâmica é a crença no único Deus. Até por isso, vocês perceberão, tendo contato com muçulmanos, que é muito complicado explicar para eles. Já é complicado para qualquer pessoa, né, que não seja cristã, mas principalmente para eles, que nós cremos na Trindade, que Deus consegue se dividir em Deus Pai, Filho e Espírito. Então, isso na cabeça deles não faz sentido algum. Tanto que a maioria das conversas que eu tive com alguns deles, eles até tiravam sarra, assim, dizendo, poxa, mas como que Jesus é filho de Deus? Como que Jesus é Deus? Então Deus teve relação sexual com Maria? Isso não existe, blá, 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 e aquelas coisas. Então, cada um dos capítulos do Alcorão, com exceção de um aqui, pelas informações que eu tenho, mas cada um dos capítulos começam com em nome do Deus clemente, o misericordioso. E aí, quando você faz a sua profissão de fé, digamos assim, no islamismo, você recita vários atributos desse único Deus que eles creem para afirmar, ó, é tipo a confissão de fé deles, né? Ele é Deus e não há nenhum outro Deus senão ele, que conhece o visível e invisível, ele é Deus clemente, Deus misericordioso e por aí vai. A grande questão que surge no mundo dos missionários, o grande embate, é que uns super demonizam os islâmicos e outros acham que nós temos muitas pontes de contato, não ponte de contato só em relação ao livro sagrado deles mesmos, mas também em relação a essa questão de Deus. Então, alguns creem que os muçulmanos creem no mesmo Deus que nós, porém, ainda está obscuro na cabeça deles ainda alguns outros atributos de Deus. Outros missionários não, outros creem que eles creem num Deus totalmente diferente, porque se nós cremos num Deus que é a Trindade, né, que se manifesta de três maneiras, e eles creem somente num Deus que não é Deus Filho, não é Deus Espírito, e não sendo Deus Espírito, não vem morar dentro de nós, não se relaciona conosco, então eles creem em um outro Deus, que no árabe eles chamam de Alá, mas se você for pesquisando e conhecendo muitos dos países que são de maioria muçulmana, mas tem cristãos lá dentro, alguns países usam o termo para Deus diferente dos muçulmanos, mas outros, como a Indonésia, por exemplo, na Indonésia, tanto muçulmanos quanto cristãos chamam Deus de Alá. Só que aí a maneira como se relaciona com Deus e a crença nos próprios atributos de Deus são diferentes, mas eles usam o mesmo termo, então tem essa discussão aí. Em relação aos anjos, então os anjos, segundo eles, são seres criados por Deus a partir da luz. Eles não possuem livre-arbítrio, dedicando-se apenas a obedecer a Deus e a louvar seu nome. Então, Maomé nunca comentou nada a respeito disso no Alcorão, ou qualquer coisa assim, né, nos seus escritos, na verdade, que depois se tornaram o Alcorão, mas, de acordo com as crenças dos habitantes de Meca, eles seriam simplesmente filhos de Deus e são chamados de jines, na realidade, pelos muçulmanos, que na crença deles, são espíritos que habitam o mundo natural e que podem, sim, influenciar em acontecimentos. Então, o anjo pode, como o próprio anjo Gabriel, né, veio e falou com Maomé, eles creem nisso, então o anjo pode falar com eles até hoje. Os livros sagrados. Então, como foi falado, eles creem no Alcorão, só que eles também têm a Torá como livro, também conhecem os Salmos, também conhecem a história de Jesus e os Evangelhos. Aí você se pergunta, mas se eles conhecem o Evangelho, como é que eles não creem em Jesus? É porque eles acreditam que Maomé recebeu as últimas revelações que Deus queria para a humanidade. Por isso que as revelações dadas a Maomé são mais importantes do que o Evangelho, do que os Salmos, do que os profetas. E se você lê o Alcorão, como o Arthur bem comentou, né, o Alcorão só é lido em árabe, mas tem traduções para as outras línguas. Só que se você chega até um muçulmano querendo debater com ele ou conversar com ele, mostrando uma versão que não é em árabe, você já criou uma barreira enorme ali com ele.
Então eu costumava levar as duas versões, né? E aí, por conta disso, por conta de crerem que Maomé recebeu as últimas revelações, eles dão mais importância ao Alcorão. Muitos até, alguns imãs, que são os pastores muçulmanos, quando eles vão fazer alguma exegese do Alcorão, ou querer discutir Alcorão e Bíblia, e como argumento é para favorecer o Alcorão, eles dizem que quando Jesus fala a respeito do Consolador, nos evangelhos, ele está falando a respeito de Maomé, que é quem nos trouxe as últimas palavras vindas de Deus. Pode passar, por favor? Os profetas. Então, ele ensina que Deus revelou a sua vontade à humanidade através dos profetas, e existem dois tipos de profeta: os que receberam de Deus a missão de dar a conhecer aos homens a vontade divina, que é os chamados Nabi, e os que, para além dessa função, lhes foi entregue uma escritura revelada, que é o Rasul, chamado mensageiro, como Maomé. Então, cada profeta foi encarregado de relembrar uma comunidade a existência ou a unicidade de Deus. Foi esquecida pelos homens. Então, a lista de profetas muçulmanos inclui Adão, Abraão, que é chamado de Ibrahim, Moisés, que é o Musa, Jesus, que é Isa, Maomé, que é Muhammad. Então, todos eles pertencentes a uma sucessão de homens guiados por Deus, e Maomé, como eu falei há pouco, é visto como o último mensageiro. Pode passar, por favor? Julgamento final. Então, eles creem que o julgamento final é o momento em que cada ser humano será ressuscitado e julgado na presença de Deus pelas ações que praticou. Então, os seres humanos livres do pecado serão enviados diretamente para o paraíso, enquanto que os pecadores, depois de renascidos, devem permanecer algum tempo no inferno, e aí, buscando realizar boas ações, mudar de vida e etc., para depois entrarem no paraíso. As únicas pessoas que permanecerão para sempre no inferno são os hipócritas religiosos. Então, aqueles que se diziam muçulmanos, mas que de fato nunca foram. Então, segundo essa mesma crença, a chegada do julgamento final será antecedida por vários sinais, como o nascimento do sol no poente, e o sol está muito relacionado com o islamismo, né? O nascer do sol e o pôr do sol, que reflete no horário que eles fazem o Ramadã, no horário que eles oram e por aí vai, o som de uma trombeta e o aparecimento de uma besta. Então, de acordo com o Alcorão, o mundo não acabará verdadeiramente, mas sofrerá uma alteração profunda. Pode passar, por favor? E os muçulmanos também creem na predestinação, né? Que eles chamam de qadar, que significa simplesmente medir, decidir quantidade, decidir qualidade, ou seja, Deus foi o criador de tudo, incluindo os seres humanos, e uma das suas características é a onisciência. Ele já sabia, quando precedeu a criação, as características que cada elemento da sua obra teria. Então, assim sendo, cada coisa que acontece a uma pessoa foi determinada por Deus. Eles creem em determinismo mesmo. Então, essa crença não implica a rejeição do livre-arbítrio, eles creem nisso, pois o ser humano criado, com as razões, com a sua mente, ele pode escolher entre praticar ações positivas e ações negativas. E um adendo aqui, é muito interessante isso, porque aí quando você vai pregar para um muçulmano a respeito de Jesus mesmo, e você chega para ele falando, olha, todos nós somos pecadores, né? Ele vai falar, pecadores? Eu não. A gente não foi concebido em pecado, nasceu em pecado? Não, eu não. Eu pratico tudo que o Alcorão me pede, eu faço isso, faço aquilo, faço etc. Então, eu não sou pecador, não. Aí já começa um probleminha complicadinho, né? Se o cara não se entende como pecador, como que ele vai ouvir o arrependam-se? Então, só realmente pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor? Então, os 5 pilares do islamismo, que aí é o que eu acabei de falar. As pessoas, os muçulmanos, cumprindo essas coisas, creem que não são pecadores, creem que merecem a salvação e creem que está tudo certo entre eles e Allah. Então, a recitação e aceitação da crença, que é aquela primeira que eu mencionei, que acontece quando eles fazem a profissão de fé deles, que é chamada de Shahada em árabe, né? Então, é uma declaração, eles dizem que não há outro Deus senão Allah e não há outro mensageiro a não ser Maomé, o seu servo. Pode passar, por favor? O Salat, que é a oração que eles fazem, né? Então é aquela oração onde eles se ajoelham e repetem
os movimentos, acho que dura geralmente cerca de 10 minutos que essa oração dura. Então, e isso é muito interessante, porque você não faz essa oração só na sua casa ou só numa mesquita. Por toda a cidade, se for principalmente sendo uma cidade muçulmana, né? Então, sei lá, a Indonésia, que 90% da população é muçulmana, o mercado, o shopping, o lava rápido, a escola, todo lugar que você vai, o parque, tem uma chamada sala de oração. E aí as pessoas vão lá, tem os tapetinhos no chão, tudo certinho, e você olha na parede, tem a direção para onde fica a Meca, e aí você se ajoelha diante dessa direção e repete algumas sentenças que falam a respeito, algumas citações do Alcorão, tem uma citação de Salmos, inclusive, em uma das orações, e essas citações também a respeito da unicidade de Alá. E dentro dessas orações, ou esse segundo ponto, Salat, ele é feito durante 5 momentos do seu dia. Então, são 5 orações ao longo do dia. A primeira é por volta de 5, 5 e meia da manhã, logo pouquíssimo antes do sol nascer. Na realidade, o sol já nasceu, só que nem dá para perceber de tão escuro que está. E eu ficava assim, meus irmãos, eu falava, não é possível que todo mundo acorda às 5 horas da manhã para orar. Eu vou pegar esses caras no ato. E todas as casas que eu dormi, eles são muito hospitaleiros, né? Sei lá, eu dormi não foram muitas, mas numas 20 casas durante 1 ano e meio que eu estive lá. Cara, todas as casas, desde a criança até o velhinho mais idoso, quase na cova, andando de bengala, todos eles, 5 horas da manhã, levantavam para fazer oração. E ao longo do dia isso se repetia. Só que o mais interessante se, por exemplo, nós estivéssemos jogando futebol, ou seja, muito longe de alguma sala de oração, na hora que chegasse o horário e tocasse o Allahu Akbar na mesquita, todo mundo parava exatamente o que estava fazendo, o futebol era encerrado ali naquele momento, podia estar nos acréscimos, um jogo pegado, a gente saía dali, eles davam um jeito de ir no banheiro fazer um tipo de quarto de oração, faziam oração, voltavam para o jogo e o jogo continuava a partir do minuto que parou. Então, assim, eles são muito fiéis nesse aspecto. Não estou falando que não tem muçulmano picareta, assim como tem cristão picareta, tudo que é religião tem picareta, mas esse manter a superficialidade, digamos assim, de muçulmano, ou seja, na frente dos outros, eu fazer pelo menos os 5 pilares para mostrar para as pessoas que eu sou muçulmano, isso eles procuram cumprir com unhas e dentes. Pode passar, por favor? As esmolas, então, o zakat, que eles chamam, que essa contribuição é encarada como uma forma de purificação e de culto. Então, a quantia corresponde a 2,5% do valor de bens em dinheiro, mais o valor que pode variar, né, pode aumentar, mas isso deve acontecer conforme a vida deles. Então, anualmente, eles precisam dar pelo menos esses 2,5% de esmola para os pobres. Óbvio que os pobres muçulmanos não conseguem cumprir esse tipo de coisa, mas aí eles não têm problema com essas restrições, pelo menos nesse aspecto, e um outro aspecto aqui que eu vou mencionar mais à frente. Porque se o cara é pobre, óbvio que ele não tem de onde tirar para doar, né? Então, isso eles cumprem. O Ramadã, que é o jejum que geralmente acontece ali por volta do meio do ano, o Ramadã ele se dá no 9º mês do calendário islâmico. Então, para eles o ano começa lá em 612, quando Maomé recebe as primeiras revelações. Então, os muçulmanos não estão em 2021, eles estão em 1700 e alguma coisa. E quando chega o Ramadã, é assim, do nascer do sol até o pôr do sol não se come nada, mas não é o dia inteiro. Quando o sol abaixa, quando o sol se põe, você pode ir lá comer, e a maioria deles passa boa parte do tempo dormindo, porque é um período de férias do trabalho, geralmente, né? Tem uns que trabalham ainda, mas aí eles acordam 8 horas da noite e ficam comendo até 2, 3 horas da manhã, mas comendo que nem uma draga. Aí depois vai, dorme, e no outro dia a mesma coisa. E aqueles que não comem e continuam trabalhando, e eles se acostumam com isso sim, eles não passam mal, não desmaiam nem nada, você percebe naturalmente o quanto eles começam a ficar irritados. São mais ásperos nas conversas, são mais grossos, porque, óbvio,
Tem gente que sem comida é isso, tem gente que sem dormir fica irritado, tem gente que sem fazer outras coisas. Então, você começa a perceber nitidamente alguns mais nervosos e mais chateados, digamos assim, com esse período, mas eles cumprem, eles procuram cumprir porque envolve a espiritualidade deles e eles levam isso muito a sério. Pode passar, por favor. Um último ponto é a peregrinação, que é chamado de Hajj, que essa peregrinação deve acontecer na mesquita grande aí de Meca, que foi mencionado, onde tem a Kaaba, que é a pedra sagrada que eles acreditam. Então, também é uma peregrinação e você vai ver muito jogador de futebol islâmico durante as suas férias aí, principalmente europeu, né? Então, muitos que estão ali na Europa, né? Muitos jogadores franceses, negros principalmente. Você entra no Instagram, você vai ver na época de férias ali no meio do ano, eles tirando foto nessa mesquita do lado da Kaaba e tantos outros argelinos, de vários países africanos, porque essa peregrinação precisa acontecer uma vez na vida deles. E também, os pobres, os que não têm condições, eles relevam nesse sentido. Eu lembrei agora, falando dos jogadores, essa questão da oração também, né? Porque eu comentei da oração que é feita onde eles se ajoelham e fazem os movimentos e tudo mais. Mas tem uma oração que você vai ver muitos fazendo, que eles fazem assim, ó. Aí eles abrem as duas mãos, aí falam e depois fazem assim. E eu já vi muitos amigos perguntando, né, mas esse jogador é cristão? Por que ele tá fazendo assim? Não é porque ele tá orando assim como a gente geralmente ora, mas não. O cara abre a mão, fala algumas palavras e passa a mão no rosto. Essa é chamada de oração duá, que é uma oração mais livre. É como se fosse a nossa oração, né? Nessa oração eles podem falar o que vem da mente deles, não é nada mecânico e decorado. Então, se você vê alguém fazendo isso, o cara não é cristão, não, ele é muçulmano. Ele está orando a duá. Pode passar, por favor. Fundamento e prática, pode ir. Então, a lei da Sharia, né, tão comentada aí, tão falada, ela basicamente envolve o direito islâmico, né? Então, pensando nas várias sociedades islâmicas que a gente tem, não há separação entre religião e Estado. Por exemplo, o Afeganistão se chama República Islâmica do Afeganistão. E nessas repúblicas, nesses países, Afeganistão, Malásia, etc., é interessante que durante o Ramadã, por religião e Estado serem diretamente ligados, se um policial vê você comendo na rua durante o jejum do Ramadã, que não é o momento de você comer, ou seja, quando o sol está brilhando, você pode ser multado e em determinados países você pode ser até preso. Então, o Alcorão, digamos, é a fonte da jurisprudência, aquilo que determina o que nós somos, o que nós fazemos, que o Alcorão é o próximo ponto. E a Sharia, ela é uma interpretação do Alcorão que é acoplado, é adaptada para o nosso dia a dia. Então, como que eu lido com as coisas no trabalho? Como que eu lido com a minha família? Como que eu lido com isso? Como que eu lido com aquilo? Então, a lei, a Sharia, vem para determinar essas coisas e aí ela serve de base para que o Estado se aproprie disso e comande o país associando islamismo e Estado mesmo, né? Pode passar, por favor. E um último ponto que eu queria comentar com vocês é a relação entre homem e mulher. Então, como o Arthur falou aí no início, já dá para ver que eles diferenciam bem. Tipo, eu vou falar que cristianismo é machista, se eles conhecerem islamismo, eles saem correndo. Porque a mulher realmente é tratada... Primeiro que um homem islâmico, se ele tem condições, ele pode ter 4 mulheres. Fora isso, acho que é muito semelhante ao que acontecia antigamente em algumas regiões mais tradicionais aqui do Brasil, onde o homem tinha 3, 4 mulheres, amantes e etc., e a mulher sabia e não tinha nada contra isso. Eu presenciei uma cena muito que até deu calafrio na época, que é um amigo meu muçulmano, eu morava numa cidade 90% muçulmana, mas que tinha alguns budistas porque é a Tailândia. E aí esse amigo meu, ele namorava uma muçulmana, estava lá e tudo mais, e aí ele se encrencou e inventou de querer namorar uma budista, só que o budismo é totalmente diferente. E aí o que aconteceu? A namorada muçulmana sabia e não tinha problema algum, mas a namorada budista não sabia. Um determinado dia estava eu, ele e a namorada muçulmana no restaurante comendo, chega essa namorada budista, colocou a chave no meio dos dedos, fez como se fosse tipo um soco inglês
e deu um soco no meio da testa do meu amigo e depois no nariz dele. E aí eu fiquei assim em choque, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pra namorada dele islâmica, ela quietinha assim. Não, fica tranquilo, isso aí é normal. Pessoal no restaurante, as mulheres, os homens, ninguém falando nada. Aí ele saiu lá fora e o pau quebrando entre ele e a namorada budista. Ela tacou pedra na moto dele, ele empurrou ela, o pau quebrando e a namorada islâmica lá de boa, só assistindo. Então, assim, a mulher é tratada, mesmo que não seja falado claramente, é tratada como subalterna, como submissa no sentido de obedecer ao homem no que quer que seja. E isso é importante de ser lembrado, porque aí, quando você é jovem, assim, seja solteiro, seja casado, você não olha diretamente no olho de uma mulher, porque naturalmente ela vai achar que você está interessado. Então, quando eu chegava com os meus amigos para qualquer tipo de coisa, eu nem cumprimentava as mulheres. Uma que você não pode tocar, obviamente, não pode dar beijinho no rosto, não pode dar a mão, não pode olhar nos olhos. Então, você só toca em mulher que é sua mãe, sua tia, sua irmã, talvez a prima, mas nem sempre também, é sua avó, mas fora isso, você só conversa com uma mulher, só é amigo de uma mulher assim se você está interessado. Então tem essas questões também. Beleza? Acho que aqui minha parte fechou. Bom dia a todos. Eu vou ficar com a câmera fechada porque eu estou apresentando, talvez dê algum problema aqui, tá? Qualquer coisa vocês abrem o áudio aí e falam, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá? Eu vou precisar ser um pouco breve por causa do nosso tempo aí. Então, eu vou falar sobre as escolas, vertentes, né, dentro do islamismo, e dentro dessas divisões tem várias subdivisões, então é difícil falar sobre todas, mas passar rapidamente sobre as principais. E a gente vai ver um pouco da arte dos lugares sagrados para os muçulmanos. Então, a primeira escola aí, que eu vou destacar, é o sunismo. Ela é a maior denominação do Islã e representa de 75% a 90% dos muçulmanos. Então, a grande maioria aí dos muçulmanos pertence a essa vertente, o sunismo, né? Os muçulmanos sunitas, eles também são conhecidos pelo nome Al-As-Sunna, que significa povo da tradição, o povo da tradição de Maomé. Eles acreditam que os primeiros 4 califas eram os legítimos sucessores de Maomé. O Arthur comentou um pouco sobre isso, né? Uma vez que Deus não especificou nenhum líder para suceder a Maomé, os líderes foram eleitos. Os sunitas, eles acreditam que qualquer um que é justo e correto pode ser um califa, mas eles têm de agir de acordo com o Alcorão e o Hadith, que é o corpo de leis, lendas e histórias sobre a vida de Maomé. A exemplo de Maomé, né, seguir seu exemplo e dar ao povo seus direitos. Os sunitas, eles seguem 4 escolas de pensamento: Hanafismo, Hanbalismo, Malikismo e Shafi. E essas 4 aceitam a validade uma das outras. E o muçulmano ele pode escolher qual ele acha mais agradável. Então, não tem um problema assim, entre essas ramificações. Elas se aceitam e você pode escolher qualquer uma delas. E também dentro disso tem o salafismo, né, que é um movimento islâmico ultra-ortodoxo, que leva a primeira geração de muçulmanos como modelos exemplares. A segunda, talvez mais conhecida também, que já foi comentado, os xiitas constituem de 10% a 20% dos muçulmanos. Então, só somando os xiitas e os sunitas, a gente já vê que contempla quase todos os muçulmanos. Eles são o segundo maior ramo do Islã. Enquanto os sunitas acreditam que um califa deve ser eleito pela comunidade, os xiitas acreditam que Maomé indicou seu genro Ali como seu sucessor e apenas certos descendentes de Ali poderiam ser imames, que são os líderes, né, ou como o Lucas colocou aí, pastores, né. O Islã xiita, ele tem vários ramos, sendo o maior deles o xiismo duodecimano, seguido pelos aiditas e pelos ismaelitas. Outros grupos menores incluem os mustalidas e os drusos, bem como os aluitas e alevitas. Então, tem muitos grupos, né, para a gente
não fica meio difícil de comentar cada um deles. O terceiro, então, seriam os carigitas, ou ibadismo, né? Estão dentro do mesmo grupo, são o mesmo grupo. É outra denominação que tem origem nos tempos históricos do Islã. E, historicamente, eles consideravam que qualquer homem, independente da sua origem familiar, poderia ser líder da comunidade islâmica, opondo-se a essas polêmicas sucessão que os sunitas e os xiitas acreditam que deve seguir. Os ideais deles ainda existem no mundo islâmico, mesmo que de forma diferente da original, através do takfirismo, que é excomungar alguém do Islã por ter cometido um pecado grave. Como as formas de julgamento desses grupos são extremamente subjetivas, não podem tomar por base a aplicação correta da Sharia, esses grupos se tornam extremamente violentos contra muçulmanos e não muçulmanos. Os membros de uma vertente desse grupo hoje são mais comumente conhecidos como muçulmanos ibaditas, né? Por isso esse nome ibadismo, que eles são mais conhecidos por ibadistas do que carigistas. A quarta aí, vertente, o sufismo, ela é uma ala mais mística do Islã. Ela pretende ter um contato direto com Deus, através de uma série de práticas ascéticas, como a meditação, os jejuns e também cantos e danças. É visto pelos outros muçulmanos como um ramo separado do Islã, talvez como uma seita, né, como a gente diz. O sufismo já existia no primeiro século do Islã. Para os sufis, o próprio Maomé seria um deles, pois ele levava uma vida extremamente simples, tendo por hábito retirar-se de Meca para meditar numa caverna, e assim teria estabelecido uma relação próxima com Deus. Desde os séculos 12 e 13, os sufis organizaram-se em ordens ou irmandades, taricas, que seguem os métodos de realização espiritual ensinados por determinados mestres, ou sheikhs, ou pirs, chamados também. As ordens sufis, elas podem ser encontradas no sunismo e no xiismo, mas autoridades ortodoxas muçulmanas entendem esse grupo como uma ameaça, e eles até perseguem os sufistas por causa de algumas práticas deles. A gente talvez conheça o islamismo mais por causa da questão do fundamentalismo, do radicalismo, né? Então, tem correntes radicais do Islã que frequentemente são acusadas de atos terroristas, né? Como o mais conhecido deles é os atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, né? Que 2 meses atrás, exatamente, completou 20 anos. Esse ato foi praticado pela Al-Qaeda. Fundamentalistas também defendem a submissão da mulher, né? Nesses moldes que o Lucas colocou aí para a gente, né? A perseguição a cristãos e o assassinato de dissidentes em países islâmicos. Alguém pode me avisar aí quando estiver faltando 5 minutos? Não sei se já está também. Já está faltando 5, né? Vou comentar rapidamente aí esse slide, né? Só por curiosidade, aí está aparecendo a presença dos sunitas, xiitas e os ibaditas. Você pode ver ali mais puxado para o rosa ali, que é o Iraque e o Irã, né? O Iraque o menor e o Irã o maior ali. Eles estão aí na lista de perseguição extrema dos cristãos, né? São países em que os cristãos sofrem bastante. O Iraque na 11ª posição esse ano, né? Segundo a missão Portas Abertas, né? Aquele mapa da igreja perseguida, e o Irã em 8º. Então, são países onde é muito difícil ser cristão. Vou falar rapidamente da cultura deles, né? Vou mostrar um pouco aí passando bem rápido algumas. O que mais chama atenção, acho que deles, é a questão da arquitetura mesmo, né? Apesar de ter outros itens, né? Eu destaquei mais a questão das mesquitas aí, alguns palácios, né? Que vocês já devem ter visto aí, são bastante luxuosos, né? Uma arquitetura bastante bonita, né? Eles investem bastante nessa questão da arquitetura nas suas mesquitas, principalmente. Aí a gente pode ver uma, né, que eu quis destacar, que a vista do interior da cúpula principal e da mesquita Selimiye, lá na Turquia. Então aí olhando de baixo para cima, né? E a gente pode ver os detalhes, né? Como que eles
eles colocam a arte, né, nesses detalhes que eles nas construções deles. Parece até um tapete, né? Pensando se estivesse olhando de cima para baixo. Então, tem alguns lugares sagrados, né, que a gente precisa destacar aí, que é a questão da grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, e a Caaba é aquele cubo ali no meio, né, aquele cubo preto lá, pedra, né, que os meninos comentaram aí, e ele é o principal, né, o lugar mais importante para os muçulmanos, né. Em segundo lugar, a Mesquita do Profeta, né, na Medina, na Arábia Saudita, que seria quando os primeiros muçulmanos fugiram, a Hégira, né, que o Arthur comentou, e onde encontra-se o túmulo de Maomé. Por último, aí, também um lugar importante para nós, terceiro, para eles, né, o terceiro lugar é a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém, em Israel, né? Então, a gente sabe que esses lugares, a Cúpula da Rocha aí, né, e a Mesquita foram construídos aonde estava o Templo de Salomão, né? A gente consegue ver o Muro das Lamentações aí, né, que era o muro que cercava o Templo de Salomão, e que essa cúpula foi construída em cerca de 690, então logo no início aí da religião islâmica. Então é isso. Queria agradecer a todos aí pela atenção. Bom almoço a todos. Boa, Xandão. Boa tarde. Deus abençoe. Amém. Shalom Adonai. Parabéns aí aos grupos que apresentaram. Belíssima apresentação. Obrigado. Essa é a última apresentação do curso? Só se você quiser. Eu suponho que sim, Robson. Senão você pode entrar na aula de quinta que vem do Silas com o terceiro ano. Ah, tá. Obrigado, Bastante gente Arthur. ligada aí, né? Você é muito esclarecedor.